Por que nós fazemos o que nós fazemos? Parece uma pergunta óbvia, não? Mas é muito importante ter resposta para ela. E é sobre esse tema e sobre o livro que fala disso que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Oi, pessoal, aqui é a Cami Scrivani, tudo bem? E hoje, como eu comentei, a gente vai falar desse livro aqui, ó, Porque Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella, que é escritor, filósofo, professor de mestrado, radialista, enfim, ele faz 1 milhão de coisas. Bom, tudo bem. Acho até que ele é do Sul, pelo sotaquezinho dele, do Sul do Brasil. Ele tem um jeitinho muito simpático de falar. Mas voltando ao que interessa, né? Ele é um grande filósofo, pelo menos dos que eu conheço, né? Ele tem alguns que são bem conhecidos no Brasil. Ele acho que o que mais se aproxima de uma linha cristã. Não que isso seja nem bom nem ruim, depende muito do que, né, da maneira como a pessoa encara as coisas e direciona na vida dela. Mas o fato é que ele traz nesse livro uma reflexão que para mim é fantástica e na verdade ela é essencial. A pergunta é: por que fazemos o que nós fazemos? E quando eu fui ler esse livro, é engraçado, né? Primeiro porque ele está escrito em português, né? E morando na França, quer dizer, morando na Itália primeiro e depois indo para Londres, olha que louca, de onde eu tirei Londres? Para Irlanda e depois vindo para França, quer dizer, muita mala rolando. Então, assim, não é muito fácil ficar carregando o livro de um lado para o outro, né? Mais difícil ainda é achar livro em português por aqui. Não vende livro em português, normalmente vende livro em inglês, né? Às vezes numa seção, assim, como chama? De livros estrangeiros tem normalmente em inglês, às vezes tem um livro italiano e tal, mas em português do Brasil, normalmente não. Mas esse livro estava aqui, né? Ele acabou vindo para cá. E foi solenemente ignorado por bastante tempo, até que recentemente eu peguei esse livro para ler. Bom, cara, que crise. Na verdade, eu comecei esse livro logo quando eu comecei o canal, ou pouco antes de começar o canal. Ele foi um dos grandes culpados pelo começo do canal. Aqui o abraço novo. Porque ele é um livro que questiona muito por que a gente tá levando a vida que a gente leva, né? Então ele começa, só pra você ter uma ideia, ele começa assim, ó: vida com propósito e a importância do propósito. E propósito aqui, pelo amor de Deus, né? Se você não é cristão, se você não acredita em Deus, se você não acredita que existe sim alguém que é um pai, o melhor pai, que tem um bom plano pra você e que, portanto, enfim, se você não acredita em nada disso, não tem. Vamos deixar isso de lado por um momento, tá? Pra que você vive a sua vida? Porque, assim, de fato, uma vida que ela não tem um objetivo, não tem um ponto de chegada almejado, não tem um propósito, não tem um alvo, ela é uma vida que não é vida, ela é sobrevida, né? Ela é sobrevivida, ela é uma vida orgânica, ela é uma vida fisiológica. Eu respiro, eu inspiro, respiro, inspiro, expiro. Inspiro, expiro, eu durmo, eu acordo, eu como, eu excreto, enfim, mas é isso, a vida não vai passar disso, né? E é muito pesado viver assim. Então a primeira coisa é essa, quer dizer, por que eu tô vivendo? Ou pra que estou vivendo? E ele começa exatamente com essa pergunta. Essa pergunta pode ter um cunho de fé espiritual, mas pode ter um cunho, e tem um cunho nesse caso aqui, muito mais profissional, né? Ele fala muito do âmbito profissional e do âmbito familiar e tal, relacional, enfim. E aí a pergunta é, cara, qual que é o seu propósito, né? E ele começa falando muito das relações de trabalho, então fala sobre o fato de como as coisas mudaram, né? Porque no passado, por exemplo, quando o meu pai foi um revolucionário nesse sentido, porque meu pai trabalhou na Volkswagen até 1976. Em 76, ele virou e falou, cara, eu vou morrer louco, eu vou matar alguém aqui de infelicidade, ou vão me demitir, porque isso aqui não é pra mim, eles vão perceber em breve, então, eu tenho que fazer alguma outra coisa da minha vida, porque isso não é pra mim. Por que eu falo que ele é um precursor? Porque ele saiu em 76 de um emprego
numa multinacional, que era uma montadora forte, que dava carreira, numa época em que as pessoas valorizavam esse lance de ter carreira. Peraí, que tá caindo. Pronto, fica aí, meu filho. Celular, você não cai, não. Desculpa pela pausa. Então ele parou, né? Quer dizer, ele interrompeu essa vida, né? No mundo corporativo, almejado por tantos naquela época, no fim da década, na metade da década de 70, para virar consultor comportamental, que a gente hoje chama de coach, perdão. Mas ele, em 76, entendeu que, cara, aquela vida não era pra ele precisava ver outras coisas e que, de verdade, o barato dele era outro. Então, há 40 anos atrás, ele tomou essa decisão. Mas isso não existia, né? Ele foi, por muitos anos, muitos mesmo, considerado louco, né? Irresponsável, é um cara que não sabe, tipo, não ligava pra nada. Por quê? Porque ninguém fazia isso naquela época. Não tinha essa coisa de, eu vou fazer um trabalho porque esse trabalho me satisfaz. Não, o trabalho paga conta. O trabalho paga conta, o trabalho me dá sustento e o trabalho me dá estabilidade. Até o fim dos anos 90, isso rolava bem, né? Lá na virada, isso parou de funcionar. Até um pouco depois. Mas quer dizer, nem é tão recente assim, nem é tão antiga assim essa mudança. Mas tá rolando essa mudança e rolou essa mudança. Se a gente pega as gerações mais novas, cara, os caras não querem estabilidade, né? Pra eles, estabilidade, e pra gente hoje, né, tá ficando cada vez mais claro que estabilidade é uma ilusão, né? Uma empresa não tem como te oferecer estabilidade, e outra, estabilidade não é necessariamente bom, porque às vezes você fica parado muito tempo no lugar e tudo que é vivo se mexe. Então, se você tá parado, é porque você tá morrendo. E é assim que hoje as coisas funcionam, aliás, já funcionam há algum tempo, no mercado de trabalho e na vida no geral. Então, o questionamento tá em cima disso, né? E é muito louco, porque daí você pode expandir isso para qualquer coisa na sua vida. Então, a pergunta do porquê fazemos o que fazemos, ela é assim, por que eu tô nesse emprego, né? Por que eu moro no lugar onde eu moro? Por que eu tô construindo a vida que eu tô construindo, né? E é muito legal o livro, ele fala, ele pega muitos aspectos. Então ele fala sobre rotina, né? E aí ele fala a diferença entre rotina e monotonia. Ele fala sobre autonomia, ele fala sobre motivação, ele fala sobre ética do esforço. Ele fala coisas, inclusive, que a gente perdeu, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil você pegar um exemplo, né? Falar em ética de esforço. Um tempo atrás teve um problema aqui em casa e a gente chegou e, enfim, tinha uma pomba, longa história e tal. Foi um episódio memorável, mas desagradável, né? E aí, assim, tudo bem. O que isso tem a ver, né? Na verdade, o grande lance é assim, quando eu comentei isso com a minha filha, ela falou assim, cara, que preguiça de limpar a casa, né? O sentimento que eu compartilhei também, tá? Lembrando, minha filha tem 19 anos, né? Então, assim, hoje ela é uma mulher responsável, ela é mãe, né? Tá crescendo em maturidade, em visão, tal, mas assim, tem 19 anos. Mas, quer dizer, né? Não tô falando de uma menina de 12. Tô falando desse povo que já tá no mercado de trabalho. A resposta dela foi, cara, eu chamava alguém pra limpar minha casa, pagava alguém pra limpar minha casa, porque eu não ia querer encarar, né, a situação calamitosa cheia de cocô de pombo. Aí, pronto. Hoje tá difícil, o celular tá caindo, não sei o quê. Enfim, voltando. E, cara, isso é muito lógico, né? Na verdade, eu pensava assim há um tempo atrás, porque a gente tem sido doutrinado a pensar que se eu posso pagar, principalmente no Brasil, né? Isso no exterior isso não é bem assim. Né? Na Europa isso não é bem assim. Mas no Brasil você pensa assim, se eu posso pagar, eu pago pra alguém fazer. E eu me livro dessa coisa chata que eu não quero fazer, né? E isso tira da frente muita coisa, inclusive a construção das coisas, né? É um pensamento, tô falando da minha filha, mas minha filha não é um ser único, né? Um monte de gente que eu conheço pensa assim. E não só da geração dela, até porque ela não aprendeu isso do nada, né? Eu pensava assim. E, cara, na verdade a gente não quer fazer esforço, a gente quer o bônus sem o ônus, né?
A gente quer o fast food, a gente quer, sabe, a gente quer o prazer sem o trabalho, né? E querer não é poder. E aí gera uma série de frustrações por causa disso também. Então, é muito legal o livro, na verdade eu tô falando de tudo isso porque o livro é muito bacana, ele vale muito a pena a reflexão, mesmo que você esteja satisfeito com a sua vida, é excelente, porque eu acho que é importante você sempre, de tempos em tempos, na verdade, você se questionar sobre aquilo que você está fazendo para ajustar, né, determinadas rotas e se tá tudo certo, ótimo, lindo, maravilha, segue o que você tá fazendo, faz mais do mesmo. Se não tá tão legal, avalia e corrige, né? Corrige a rota. Sem medo, porque às vezes você tem uns sonhos antigos lá e eles são ótimos para quem, né, tava lá no passado. Agora você não é mais a mesma pessoa, então mudou, tudo bem. Às vezes não cabe mais, às vezes já passou, né? Tipo, eu quero ser, sei lá, Paquita. Nossa, Paquita, entreguei a idade agora, né? Mas assim, eu quero ser, lá sei eu, modelo. Por mais linda que eu seja, desculpa, né? Já não tem mais como começar uma carreira a esta altura da vida como modelo, a não ser que fosse uma modelo mais velha e tal, mas perdão. Modelo tradicional de moda, pra começar agora, não existe, né? Você começa com 15, não com 39. Então, passou, né? Tem que descartar esse sonho. Então, tudo isso é questionado, né, no livro, mas ele traz sugestões, né? Ele não traz respostas, mas ele traz sugestões, ele traz indicações. Então, é muito bacana e pode te ajudar, inclusive, a repensar algumas coisas, até no nosso caso aqui do canal, repensar por que você ainda tá no Brasil, ou repensar por que você quer sair do Brasil, repensar por que você veio pra Europa, né? Por que a Europa? Então, de novo, esse livro tem muito a ver com o nosso assunto aqui, porque ele nos ajuda, né, a repensar se é isso mesmo, se a gente tá tomando a decisão certa, e ok, maravilha, porque a ideia é a gente ter cada vez mais uma experiência de imigração melhor, né? Então, uma experiência melhor fora do Brasil. E é isso. Bom, vou deixar aqui, de novo falando, Mário Sérgio Cortella, porque fazemos o que fazemos. Aliás, aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização, tá vendo? Vou deixar na descrição lá um link para você, caso queira comprar, tem lá o link. E é isso. Espero que você tenha gostado. E comenta lá embaixo se você já leu, né? Nos comentários, faz um comentário. Se você já leu, se você tá passando por essa crise que eu passei, né? E essa conversão de carreira, porque na verdade eu percebo que é cada vez mais comum, principalmente quem nasceu na década de 70, 80, começar a passar nesse momento por uma reconversão profissional aí, tá bom? Então é isso, vamos conversando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Bye, bye!